Há uma coisa que tu dizes todos os dias em França, ou que vais dizer quando lá chegares, e que faz qualquer francês logo perceber em menos de um segundo que tu não és de lá, ou que você não é de lá. E atenção, não é o teu sotaque, porque o sotaque até os franceses perdoam. É outra coisa, uma coisa muito, mas muito pequenina, que ninguém te avisa. E quando eu descobri qual era essa coisa, muita coisa mudou sobre a minha mente. Eu cheguei na França sem saber dizer bom dia corretamente como deve ser. E eu já havia estudado várias vezes, né, a pronúncia, bonjour e tudo mais, mas em pouco mais de um ano eu cheguei a um nível muito alto em francês e a falar com os franceses de maneira normalmente, né? E hoje eu vou dar-te os 7 erros que quase todo lusófono comete. Angolano, brasileiro, cabo-verdiano, guinense, são tomense, moçambicano, português. E o erro número 7 é aquele que ninguém te avisa, ninguém mesmo te avisa. E é o que mais magoa qualquer pessoa. Então, fica comigo até o fim desse vídeo, porque esse é o último erro que vai te libertar. Na minha primeira semana em França, entro numa boulangerie, numa padaria, eu todo confiante e abro a boca para pedir uma baguete, um pão. E olha que eu passei um bom tempo a estudar a formulação daquela frase. A senhora olhou para mim como se tivesse eu a falar mandarim, como se tivesse eu a falar chinês. Eu, na verdade, queria dizer: Je voudrais une baguette. Eu sabia a frase, eu tinha decorado aquela frase, mas se enrolei todo aí e nem disse nem sequer um bonjour e nem tão menos um s'il vous plaît. Então a senhora que estava no balcão logo entendeu que eu sou um turista e me atendeu com base no meu pedido. Olha que eu saí dali com a cara a arder de vergonha. E naquele dia eu percebi uma coisa: o meu problema não era o vocabulário, era um erro que eu nem sabia que cometi. Agora eu vou vos mostrar o erro número um, né? Vou aqui apresentar-vos um slide e vos mostrar realmente o primeiro erro. Vamos lá então. O primeiro erro, que estão os 3 erros fatais, né? Que você nunca deve cometer a quem quer sobreviver na França. E o primeiro erro é você chegar e ir direito ao assunto. Por exemplo, eu cheguei na padaria e eu disse nem bonjour, só disse je voudrais une baguette. Tá? Os franceses não perdoam isso. A gente pode, ou seja, você pode logo ao chegar em qualquer sítio, quer seja num café, quer seja na universidade, quer seja, num restaurante, né? Chegar de forma educada, né? Conforme nós também estamos acostumados. Bonjour, madame. Você pode bom dia, senhor, bom dia, senhora. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bom dia, senhora. Bom dia, senhor. Ok? Então, essa é uma das formas educadas antes mesmo de pedir qualquer coisa, digamos, na França, tá? Então, leve em consideração essa questão. Então, é o número um e é o mais grave de todos, é chegar e ir direito ao assunto. Em França, entrar numa loja, entrar num balcão, entrar num autocarro, entrar numa padaria e não dizer bom dia, você está a cometer um crime. Isso é uma ofensa. Então, não é uma questão tipo de simpatia, é uma regra social que eles têm. É algo completamente sagrado que você precisa abraçar isto.
Então, repita comigo. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Repita comigo outra vez. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Outra vez, devagarzinho. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bom dia. Bom dia, senhora. Bom dia, senhor, tá? Diz sempre primeiro, né? Primeiramente, olhando nos olhos das pessoas antes de qualquer pedido. Essa é a única palavra que abre portas para com que o teu francês perfeito não consegue abrir, digo eu assim. Então, vamos avançar para o erro número 2, ok? E esse erro também merece muito a sua atenção. O erro número 2 é pedir as coisas de forma seca, né? Nós, né, eu angolano, eu fui educado a pedir as coisas com gentileza e com respeito e com humildade. Muitas das vezes a gente pede coisas de forma tipo, sei lá, né? De forma informal. Por exemplo, ao se aproximar de uma pessoa é, que é maior que nós, né? Uma pessoa, um idoso, uma idosa, uma pessoa mais velha que nós. Nem vamos chegar a falar de qualquer forma. Então temos que ter um certo respeito ali, tá? Quando eu cheguei, na padaria, na boulangerie, eu só cheguei e disse, je veux un café, ou je veux un baguette até. Je voudrais une baguette. Tá? Então, essa forma não foi muito educada assim. Tá? Então, eu vou te explicar taxativamente como você deve, digamos, pedir de forma coerente, tá bem? E é muito importante com que você anote essas coisas que eu estou aqui a te explicar. O erro número 2 é pedir as coisas, tipo, de forma seca, como eu acabei de explicar, né? Em português dizemos quero um café, quero um chá, né? E se nós traduzirmos a letra, é je veux un café, tá? Em francês, je veux un café. Isso soa em forma de uma ordem, isso soa em forma de uma falta de educação. Eu quero um café. Então, a fórmula mágica de delicadeza francesa é esta que eu vou mencionar agora e que já mencionei anteriormente. Je voudrais une baguette. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Devagar. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Eu gostaria uma baguette, por favor. Je voudrais. Eu gostaria. Une baguette. Uma baguette. Ok? Não esqueça dessa dica. É importante com que você note tudo isto para com que você estude e treine, tá? Antes mesmo de cometer esses erros. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que está a me ouvir dali do outro lado. Vamos então ao segundo erro. Aqui, anota aí, je voudrais une baguette. D'accord? Eu gostaria um café, por favor. Eu gostaria um pão, eu gostaria um baguete, ok? Mas você vai, digamos, agir de forma educada, tá? Essa é a forma educada de pedir qualquer coisa em França. O erro número 3 é fingir que você entendeu. Esse erro é fatal. Tipo, te perguntam algo e você diz, uhum. Tipo, te disseram, te questionaram alguma coisa, tu diz, uhum, uhum, parece que entendeste, mas não entendeste. Não cometa esse erro. Isto é completamente fatal. Eu digo que é fatal, por que é fatal? Porque isso mostra falta de humildade da tua parte de querer aprender. Quando, quando você tem essa dificuldade, diz mesmo que não entendeste. E só para realçar um pouquinho sobre o primeiro, ou seja, o segundo erro,
você precisa trocar o quero pelo gostaria, porque o quero parece uma ordem, o gostaria parece já de uma forma mais respeitosa e mais humilde. Então, o francês trata-te nesse contexto de uma outra forma. Se você lhe dizer gostaria, je voudrais, em relação do que je veux, é completamente diferente. Então, para quem já está na França ou num país francófono, experimenta esta dica ali e amanhã vem aqui me contar nos comentários, tá bem? E o erro número 3 que eu já acabei de mencionar, que é tipo quando te perguntam alguma coisa e você acena com a cabeça, parece que entendeste, mas não entendeste. E esse erro eu considero muito traiçoeiro, mas muito traiçoeiro mesmo. Tipo, acenar a cabeça e fingir que você entendeu, por medo de pedir ou por medo de pedir para a pessoa repetir, você pode ter um resultado muito negativo. Você se perde por completo, você faz muitas asneiras e o medo ainda continua a crescer. Então, essa frase, né, é que me salvou centenas de vezes quando eu estive lá na França. Tá? Quando alguém me dizia algo e eu respondia: Pardon? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Pardon? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Tá? É uma questão assim, tipo, de você mostrar sinceridade de que não entendeste. Pardon? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Desculpe. Pode repetir, por favor? Vamos treinar? Pardon? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Outra vez. Pardon? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Mais devagar. Pardon? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Outra vez. Pardon? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Então, você precisa treinar isto urgentemente. Mas calma aí, essa frase pardon, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, aplica-se aos contextos formais. Por exemplo, com pessoas que não conhecem, né? E pessoas estranhas, pessoas, digamos, autoridades e outras pessoas assim do gênero. Mas eu preciso te dizer que a versão da rua, e que os franceses falam no seu dia a dia, é completamente diferente. Entre eles você vai ouvir désolé, j'ai pas bien compris. Désolé, j'ai pas bien compris. Repita comigo. Désolé, j'ai pas bien compris. Desculpa, não percebi bem. Désolé, j'ai pas bien compris. Outra vez. Désolé, j'ai pas bien compris. Desculpa, não entendi. É necessário você dizer isto de forma humilde, ok? Désolé, j'ai pas bien compris. Essa é a forma que os franceses, né, falam de forma informal na França diariamente, tá? O je pas e não je n'ai pas, tá? Na fala real, o francês come o né. Quem aprende só pelos livros, pela gramática, fica completamente perdido. Então, eles cortam e colam as palavras, né? E isso torna algo completamente simplista. E é isso que eu vou falar justamente no próximo vídeo, ok? No próximo vídeo eu vou falar porque que os franceses muitas das vezes cortam as palavras. Não te esqueças. O terceiro erro é que você deve evitar na maioria das vezes. Quando você não entendeu, não acene com a cabeça parecendo que entendeste, tá? Você diga, pardon, j'ai pas bien compris. Pardon, vous pouvez répéter? Pardon, désolé, j'ai pas bien compris. Pardon, vous pouvez répéter? Désolé, j'ai pas bien compris. Você pode usar essas duas frases estão completamente corretas, tanto para o formal, tanto para com o informal. Então, meus queridos, não se esqueçam que a próxima aula eu vou explicar taxativamente porque que os franceses cortam ou comem muitas palavras no seu todo. Ou seja, a frase é complexa, mas eles cortam, por exemplo, na questão
da frase, né, do désolé, j'ai pas bien compris, aí não seria j'ai pas bien compris conforme a regra gramatical. Seria je n'ai pas bien compris. Mas eles comeram um né e deixaram só o pas. J'ai pas bien compris. Desculpa, não percebi bem. Então, esses são os 3 erros fatais que nunca deves cometer ao falar francês, ao falar com um francês, tá? Agora nós vamos à pergunta do início. Qual é a palavra que denuncia em menos de um segundo? A palavra é o bonjour. Isso mesmo. Se você dizer mal o bonjour, dito mal ou pior, esquecido, não é o sotaque, é a ausência do código social, tá? Corrige só isto esta semana e vai sentir os franceses a mudarem de atitude. E eu senti logo na primeira semana. O bonjour, o bonsoir são completamente coisas sagradas em qualquer sítio que você entrar na França. E os outros 4 erros, incluindo o 7, né, o que me bloqueou durante semanas e semanas, e tem a ver com medo também, eu vou dar-te todos de maneira bem organizada, com exercícios. E esses são simplesmente os 3 dos 7 erros que eu acabei de mencionar. Os outros 4 estão dentro do grupo do WhatsApp na ponta da língua, tá? Na ponta da língua, isso mesmo. Onde eu não despejo PDF, enormes materiais, não. Mas sim é um lugar onde vou corrigindo as pessoas a sério, todos os dias, com a frase do dia e a palavra do dia. Você precisa fazer 2 coisas nesse exato momento. Comenta a palavra francês e eu mando-te o link do grupo. E diz-me honestamente, qual destes 3 erros já cometeste? Seja sincero, tá? Seja verdadeiro. Estamos todos no mesmo barco. E se este vídeo te abriu os olhos, subscreva no canal Na Ponta da Língua, porque o que vem aí vai mudar a tua relação com o francês. No próximo vídeo eu respondo a pergunta que todo lusófono me faz, todas as pessoas que falam língua portuguesa. Alguns me dizem, eu até já estudei francês, mas quando eles falam rápido, eu não percebo nada, eu não percebo mesmo absolutamente nada, tá? Então, eu vou ensinar a decifrar o francês da rua, ok? O francês que se fala diariamente, a velocidade real, porque às vezes a gente estuda na nossa zona de conforto, mas quando a gente chega lá é completamente diferente. Então, no próximo vídeo aqui, na ponta da língua, né, você vai receber todas essas dicas. A tout à l'heure!